Os filhos desta geração. Vamos lá? Por que os filhos de hoje já não são mais como os filhos de antigamente? Por que eles mudaram? De quem é a culpa? Do governo? De quem é a culpa? Das professoras? Das escolas? Dos ensinos? Ou é dos próprios pais? De fato, os filhos mudaram? Ou é só um conceito errado? E se mudaram, como podemos resolver? Os filhos dessa geração. Veja o vídeo até o final e vamos compreender melhor o que é que está acontecendo. Olá, mais uma vez com você. Por que os filhos mudaram? Esta é uma reclamação de diversos pais que dizem que os filhos de hoje não são como os de antigamente. Já não tem mais filhos, não se faz mais filhos, já não tem filhos com a mesma mentalidade, filhos que obedeçam aos pais como de antigamente. Mas antes disso, nós devemos observar uma coisa. Apesar da lei ser favorável aos pais, não corrigi-los, eu sei que muitos pais maltratam seus filhos e a lei deve ser contra o maus tratos, mas hoje não se pode corrigir os filhos até numa situação mínima, que não machuque, que não maltrate. A lei é contra e isso agravou mais a situação. Mas eu quero dizer para você que os filhos de hoje não são reflexo das nossas leis que se afrouxaram. Antes mesmo das leis se afrouxarem, essa situação que nós temos hoje já tem um início, já começou, já faz tempo. Hoje piorou mais ainda, está mais ruim, porque os pais já não podem mais corrigir seus filhos. Mas deve-se entender que não foi só essa situação que piorou e que a mudança não aconteceu apenas na vida dos filhos. Nós vemos muitos pais e pessoas metralhando os próprios filhos, falando por causa do comportamento dos filhos na escola, o comportamento dos filhos em casa, dos filhos na rua. Mas não podemos nos esquecer que os filhos são um reflexo de uma sociedade conformista com situações morais ruins e negativas. Isso não começa na escola, porque um filho bem criado, educado, mesmo sabendo que a lei está lhe protegendo, ele vai obedecer na escola, no trânsito, na rua. A criança, para ela ser educada, ela não precisa de uma lei que favorece aos pais a questão de lhe corrigir com palmadas, palmatórias, com varas, com chicote. Não, ela precisa de instrução. Então, antes de dizer que as crianças mudaram, sim, mudaram, mas por que elas mudaram? Não foi por causa da lei. Dizem, as crianças de hoje não são mais como de antigamente. Agora, você, pai, é o mesmo pai que foi o seu pai? Os pais de hoje são iguais aos de antigamente? Os filhos são reflexos, na sua maioria das vezes, da conduta dos seus pais, do caráter, da postura dos seus pais. Então, nós queremos manter uns filhos sobre a direção correta, vivendo de forma errada. Os filhos são reflexos, na maioria das vezes, não daquilo que ele aprende com seu colega na escola ou na rua. Essas coisas na rua e na escola é apenas o reflexo daquilo que eles são por dentro. Então, como é que os pais mudam e que os filhos continuam como de antigamente? Observe bem, os filhos de antigamente, por que eles eram? Independente se tinha uma lei ou não, se ela era da roça ou da cidade, eles tinham um costume elaborado de acordo com que seus pais lhe conduziam, criavam. É claro, como disse, muitos pais lhe maltratavam, assim como meu pai muitas vezes fez coisas comigo que eu acredito que hoje as leis talvez até prenderia, colocaria uma noite na prisão. Mas tinha muitos filhos que não eram criados sobre esse regime. Entretanto, eles eram diferentes. Por quê? Porque os pais
também não eram os mesmos de hoje. Quem tem aí de uns 40, 50 anos de idade, bem sabe que essa mudança aconteceu não foi apenas na cidade onde as crianças têm o conhecimento dessa lei que protege. Até as crianças dos lugares onde não conhecem essa lei que o protege, que talvez, entre aspas, leva eles à rebeldia, eles não têm esse conhecimento, eles também não são os mesmos de antigamente. Mas por quê? Porque os seus pais não são como os de antigamente eram. Sabemos que tudo o que acontece está contribuindo para piorar. Mas existe ainda hoje pessoas que estão me assistindo que os seus filhos sabem dessas leis, do adolescente, do jovem que protege para o pai não, entre aspas, maltratar, mas que elas não dão trabalho na escola. Por quê? Por causa da criação, por causa de um pai responsável. Então, por isso, pai, se você tem um filho que ele é bagunceiro, que ele apronta, que ele não te obedece, não obedece a sua esposa, pare de culpar as leis. Porque as leis só contribuíram para piorar aquilo que seus filhos já são, baseado na cultura que ele recebe familiar dentro de casa. Independente se é cristão, se é evangélico, se é espírita, se é católico, se é ateu, se não tem religião. Essa é uma situação geral que reflete um tipo de declínio que acontece na família brasileira, pelo menos que eu tenho conhecimento, e até nos lugares interiores, ou seja, em lugares onde poucas pessoas têm acesso à internet, à TV ou um celular que divulga tantas coisas hoje. Então, a escola sofre, os professores, porque a lei protege, sim, mas se essas crianças recebessem uma educação de tenra idade, como deveria respeitar os adultos, ela se comportaria diferente na escola com seus colegas e também com sua professora, aprendendo a respeitar. Não é a escola que vai dizer como o nosso filho tem que ser correto, bonitinho e viver uma vida nos padrões morais. Sim, os pais devem inculcar isso na cabeça dos seus filhos. Não estou defendendo aqui que a lei está correta, não. Que a lei deveria proteger o cidadão, tanto faz criança, adolescente, principalmente as professoras, mas existe ainda nessa situação, hoje tem filhos que sabem de tudo isso, e os pais não precisam pegar o chicote para lhe bater, não precisa pegar uma vara, não precisa de ameaça, e eles conseguem a si mesmo obedecer seus pais e não darem trabalho na escola. Então, quem foi que mudou? Os pais, com a ajuda das leis, que os próprios pais aprovaram. Que tem muitas coisas que estão na justiça, que são fruto do nosso meio político, que aprova tantos tipos de lei, mas por trás disso tem muitos pais assinando a favor, assinando ok. Mas esses mesmos não percebem o que estão fazendo, mas se eles não tivessem mudado as suas ideias a respeito da sociedade, eles não assinariam, não aprovariam. Vivemos numa sociedade que em busca não leis corretas. Nós buscamos leis que nos favorecem, independente se elas são corretas ou não. E aí está o declínio moral. Por isso, como vai refletir na vida das crianças se os pais não ensinam as crianças da maneira certa? Um não ensina aqui, outro não ensina lá, e uma criança vai aprendendo com a outra as mazelas da vida, todas elas refletindo o que elas aprenderam em casa. Então, nossos filhos nunca vão ser como nós fomos, como foram do passado, porque os pais de hoje também não se colocam na posição do passado. Lembrando bem que no passado a obediência não era só a base da instrução, mas a base da pancadaria. Mas, num todo, olhando, tinha muitas pessoas que obedeciam por respeito aos seus pais. Hoje, poucos filhos respeitam. Inclusive,
percebemos que os pais de hoje, uma boa parte também não se coloca no lugar de respeito. Crianças que ainda são de 3, 4 anos, qual é a consciência que elas têm sobre as leis que lhe protegem? Nenhuma. Que a polícia pode prender o pai se alguém chamar a polícia? Nenhuma. E desde 3, 4 anos as crianças de hoje não obedecem. E aí? Tem a ver com a lei? Não. Se até os 7 anos você não conseguir colocar o seu filho na rédea, a partir daí ele vai desenvolver o que ele aprendeu através das suas instruções, positiva, negativa, ou as suas omissões. Então, culpar as crianças não resolve sem primeiro tratar da vida dos pais. Você que quer aprender mais sobre isso, assiste os vídeos, assiste o programa da Super Nani, uma irmã da Assembleia de Deus aqui do Brasil, pelo menos era um tempo atrás, uma conferencista brasileira, apesar de dela ser uma pessoa que fala um pouco diferente, creio que ela seja de outro país, mas ela pertencia às nossas igrejas aqui no Brasil, que ela chegava nas casas, ela tinha que tratar primeiro com os pais e depois com os filhos. E quando os pais eram tratados, os filhos mudavam. Isso em questão de 2 semanas aproximadamente. A Super Nani não é Deus. Ela não disse que a lei estava errada para as crianças, pois ela não poderia ensinar isso. Ela estava num programa de TV. Mas aonde estava acontecendo a mudança? No coração dos pais, que vai refletir na vida dos filhos. Então, se o seu filho é desobediente, corre um grande risco dessa desobediência ser um reflexo das suas omissões, dos maus tratos ou de incompatibilidades familiares. Não estou negando que a lei está favorecendo as mazelas, mas o que a lei colocou em prática são apenas aquilo que a sociedade dentro de si mesmo já aprova com seus atos de reprovação das coisas certas. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe o vídeo. Se inscreva neste canal. Deus abençoe o seu coração. Paz, não queira que